Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Nós estamos aqui realizando as últimas questões para receber o nosso amigo Júlio Carvalho, que vai conversar conosco hoje sobre os sonhos, sobre a emancipação das almas. Não sei vocês, mas eu estava com saudade das nossas lives. O nosso último encontro foi no domingo pela manhã, onde estávamos conversando sobre a obra Sinal Verde, e é uma alegria estarmos todos aqui reunidos no nosso início de semana de lives. Boa noite, Janice, boa noite, Claudete, boa noite a todo mundo que está entrando aí. Boa noite, Daniel, meu grande amigo Daniel, Adriele, minha querida irmã Adriele, boa noite, tudo bom? Bom, para darmos início à nossa noite, uma leitura inicial, como nós já estamos acostumados, da obra Sinal Verde. Hoje é o capítulo 10. Thalita, André, boa noite, meus irmãos. Na via pública, prestem atenção. A rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar e aprender. Encontrando amigos ou simples conhecidos, tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. Caminhe em seu passo natural, ou dentro da movimentação que se faça precisa, como se deve igualmente viver, sem atropelar os outros. Se você está num coletivo, acomode-se de maneira a não incomodar os vizinhos. Se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Recebendo as saudações de alguém, responda com espontaneidade e cortesia. Não detenha companheiros na via pública, absorvendo-lhes tempo e atenção com assuntos adiáveis para momento oportuno. Ante a abordagem dessa ou daquela pessoa, pratique a bondade e a gentileza, conquanto a pressa frequentemente esteja em suas cogitações. Em meio às maiores exigências de serviço, é possível falar com serenidade e compreensão, ainda mesmo por um simples minuto. Rogando um favor, faça isso de modo digno, evitando assovios, brincadeiras de mau gosto ou frases desrespeitosas, na certeza de que os outros estimam ser tratados com o acatamento que reclamamos para nós. Você não precisa dedicar-se à conversação inconveniente, mas se alguém desenvolve assunto indesejável, é possível escutar com tolerância e bondade, sem ferir o interlocutor. Pessoa alguma em sã consciência tem a obrigação de compartilhar perturbações ou conflitos de rua. Perante alguém que surja enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemos o socorro possível. Boa noite, Luzia, seja muito bem-vinda. Cumprimento a Luzia, cumprimento a todos que chegaram. O Júlio já está conosco, já vi que ele adentrou a live. Antes de nós o convidarmos para que ele faça a explanação da noite, eu convido a todos os que se sentirem confortáveis a fechar os olhos, elevar o pensamento ao Pai maior, este amorável Pai, soberanamente justo e bom, que nos concede todas as oportunidades para crescimento e progresso. Este Pai, que é plenamente amor e que nos ofereceu como modelo e guia um Messias de nome Cristo Jesus, que veio ao orbe com palavras, atos e gestos genuínos de luz, trazer-nos o Evangelho, conduzir-nos às lições da notícia divina, com a missão primacial, fundamental, de nos devolver ao aprisco do Pai. Entendendo que não importa quando realizaremos a escolha, uma hora ou outra, sempre escolheremos o caminho do bem. Porque por mais que o mundo queira nos fazer acreditar que somos uma humanidade profundamente orgulhosa e egoísta em essência,
Isso não é verdade. Podemos estar atravessando momentos de orgulho e egoísmo, mas somos essencialmente amor. E cada dia mais percebemos que estamos todos unidos. Somos filhos de um mesmo Pai e somos herdeiros de todos os seus maravilhosos dotes. E de mãos dadas, alcançaremos, dentro das nossas potencialidades, o reino que Ele nos promete. Tenhamos uma excelente noite. Vou aqui enviar agora o convite para o nosso amigo. Para o convite a você, estamos apenas aguardando o seu aceite, meu amigo. Olá. Boa noite, meu amigo, tudo bom? Que saudade de todos aí. Também, muita saudade. Estou aqui, hoje está menos frio por enquanto, pelo menos aqui onde eu estou, né? Amigo, aqui em Patos está gelado, e se aqui gelou, prepare para a pratinha. Meu irmão, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Me avisa aí no final, viu? Pode deixar. Bom, amigos, esse convite foi feito pelo Uriel há algum tempo, e eu fiquei devendo esse convite para ele. Foram tantos imprevistos nos últimos dias, e eu estou aqui hoje. E aí ele perguntou qual o tema que você quer falar. E aí eu sempre trabalho um tema que eu acho extremamente importante para nós todos, que é o capítulo 8, né? A segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a emancipação da alma. O que é emancipação? Libertação da alma. Inclusive, algumas traduções do Livro dos Espíritos não coloca emancipação, coloca libertação da alma. Esse capítulo, ele trabalha não só a questão do sono e os sonhos, que é o nosso foco aqui hoje, mas ele trabalha também visitas espíritas entre encarnados, transmissão de pensamento entre espíritos, encarnados e desencarnados, letargia, catalepsia, sonambulismo, êxtase, dupla vista, e depois Allan Kardec dá um show sobre o resumo teórico, né, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que merece muito nossa atenção. Esse capítulo ele ocupa da pergunta número 400 até a 455. E por que isso é tão importante ser falado aqui? Júlio, por que a emancipação da alma é tão importante? Muita gente às vezes se frustra, né? Fala assim, não, achei que você ia falar para a gente sobre psicografia, como receber uma carta. Mas sabe por quê? Porque na emancipação da alma, na libertação da alma, em especial o sono e os sonhos, revela-se um dos maiores consolos dado por Deus para nós. Imaginemos nós, se nós trabalhássemos sem poder descansarmos um instante sequer. Imagina só, o nosso dia a dia. Eu tiver que acordar às 5 horas com a lida das vacas aqui, num frio desse, 5 horas está parecendo Antártica aqui, a gente tivesse que trabalhar até o último instante, sem nenhum momento sequer de alívio da tarefa. Imagine você, pegando na empresa 7 horas da manhã, e indo até o fim dela, sem nenhum tipo de descanso. E o pior, se depois do emprego, ali, do horário de trabalho, você tivesse que prolongar em estudo, família, e não tivesse um minuto sequer para libertar-se desse mundo. Mas libertar como? Não é a desencarnação que vai libertar o espírito? Não. Por que eu trabalho esse assunto sempre? Porque ele é muito consolador. Deus nos dá a oportunidade do sono. E parece que tão só é o sono uma necessidade física, vocês podem ver que eu estou precisando, mas vai muito além dessa questão. Os sonos e os sonhos. Na verdade, além de ser um repouso físico, ou seja, um momento para nós repormos energias físicas, que é muitíssimo importante para nós termos um bom sono, trata-se de 1/3, provavelmente, da nossa vida física dedicada a isso. Ou seja, se eu cheguei aos 60 anos de idade,
Eu passei 20 anos da minha vida física mais ou menos dormindo. Alguns dormem mais, outros menos. Isso de acordo com a condição do próprio organismo físico. E por isso é muito importante. Ou seja, eu estou com 36 anos. Eu passei 12 anos dormindo, provavelmente, bem menos que isso. Mas 12 anos em média uma pessoa passa dormindo, ou seja, um terço da sua vida, 8 horas por dia. Já parou para pensar nessa importância? É quase o cumprimento do nosso dever com o trabalho. As 40 horas semanais, por exemplo, 8 horas de trabalho por dia, ou 12 por 36, ou seja, 8 horas por dia durante os dias úteis de trabalho. É o mesmo período, mais ou menos, que eu durmo. Mas não é só o corpo que repousa. Lá na pergunta 400, Allan Kardec então pergunta para os espíritos. Quer dizer, então, que o espírito encarnado permanece de boa vontade em seu corpo? O espírito responde assim. Alguém me falou esse disso, nossa, parece que os espíritos é tão mal educado com Allan Kardec, mas não é. É a forma de responder. Isso é o mesmo que perguntar a um prisioneiro se ele gosta de estar preso. Ninguém gosta de estar preso. Por mais que ele cometa seu crime, por mais que ele saiba da culpa que ele possui, ele não vai estar satisfeito de estar preso. Ninguém gosta de estar preso a nada, na verdade, em nenhuma situação da vida. Porque quando aquilo nos prende da forma de prisão, no sentido de prisão, torna-se algo insuportável. É por isso que a gente precisa ter uma visão da vida diferente. A gente não está preso a um corpo, nós não estamos numa prisão de sofrimento. É preciso criar artifícios para poder sorrir, para poder aliviar isso tudo. Mas, então, na pergunta 401, Allan Kardec então pergunta, durante o sono, o espírito repousa com o corpo físico? E os espíritos falando, não repousa. Ou seja, nosso espírito, nesse momento do sono, é onde busca maiores fontes de inspirações para os seus acertos ou fracassos durante o prazo que está encarnado, que está em ativa, em vigília. Sabe quando a gente acorda, pareceu que um caminhão passou em cima do nosso corpo? Pode ser que a gente foi para a balada à noite, nos umbrais da vida. Sabe quando a gente acorda com uma esperança que a gente não sabe explicar, porque eu dormi tão desanimado? Pode ser que a gente encontrou com alguém muito especial no plano espiritual que a gente talvez nem conheça, nem saiba que existe. Por causa do esquecimento de outras encarnações. Pode ser que, quando eu acordo, eu venha já quase que sugado pelas minhas energias, porque eu dormi muito mal, mas no sentido de não empregar a oração, a vigilância. E quando eu durmo, meu corpo repousa, meu espírito se liberta e vai ao encontro daquilo que é interessante para ele. Ou seja, eu vou atrás daquilo que é similar a mim. E eu não vou estar fingindo, porque eu vou estar em momento de libertação. É como se eu estivesse desencarnando todos os dias por aquelas horas. E é aí que existe uma importância tão grande, mas tão grande, que pouca gente às vezes para pensar quanto isso é importante. É extremamente importante preparar-se bem para o sono, e é extremamente importante ler esse capítulo, estudar, penetrar em cada palavra que Kardec colocou aqui, cada parágrafo, e os espíritos juntos com ele, porque isso aqui traz um consolo muito grande para a gente. Ou seja, você está atrás de mim e não consegue uma carta psicografada. Você sabia que se você dormir equilibrado, você pode encontrar com o seu ente querido? Quer dizer que tem que estar equilibrado? Na maioria das vezes, sim. Com uma sintonia muito boa para que isso aconteça. Ah, mas já aconteceu de eu deitar chorando, muito desequilibrado e ter um desdobramento. Sim, mas existe a possibilidade maior de você lembrar, de você filtrar tudo aquilo se você estiver em equilíbrio. Já pensou? Todas as noites a gente pode encontrar com os nossos avós, com os nossos filhos, com os entes amados que já partiram para o plano espiritual, que na verdade durante o sono, como André Luiz mesmo destaca nas suas obras, como Os Mensageiros, como Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, o quanto ele explica situações em que o corpo está adormecido, o espírito está liberto, assistindo palestras no plano espiritual, recebendo cursos no plano espiritual, assistindo palestras de espíritos que nós não conhecemos, porque são
né, diante de nós são anônimos, mas são grandiosos no plano espiritual, que nos prepara no plano espiritual para as lutas do dia a dia na Terra. São inúmeras possibilidades a partir do sono, mas nem sempre a gente tem esse equilíbrio. E aqui fala o seguinte: durante o sono, o ritmo de atividade nossa, ele cai, ele não precisa do corpo em vigília. O espírito em vigília com o corpo. Se o corpo está adormecendo e repondo suas energias, o espírito tem essa possibilidade de se retirar durante esse prazo para suas experiências extracorpóreas, porque está fazendo essas experiências fora do corpo. É como disse antes, é como se fosse uma experiência de desencarnação, ou seja, desencarnamos quase todos os dias, e por isso, desencarnar é bom, né? Dormir é bom. E aí, é tão interessante essa parte, porque aí vem uma série de perguntas, uma série de reflexões, mas através do sonho. Para começar, do sono, a gente tem acesso ao plano espiritual. Tendo acesso ao plano espiritual e a assuntos que nos são caros. Eu, então, tenho mais ou menos o aproveitamento daquilo de acordo com o meu adiantamento moral, ou com o meu interesse de modificação. Então, vamos lá, então. Eu estou hoje muito triste. Algum problema muito grave me assola o coração. E aí, eu vou dormir. Se eu deito ali, em processo de desequilíbrio, pessimista, pode ser que durante esse prazo que eu esteja dormindo, o meu corpo esteja dormindo, o meu espírito se retira do corpo com a mesma tristeza, porque é uma preocupação do espírito, não do corpo. Ele se retira e como ele não está num processo de equilíbrio bom, ele pode ser influenciado a ficar num estado ainda pior de desânimo no dia seguinte, que é um processo muito comum na depressão. Por exemplo, a pessoa cada dia está acordando pior, 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 porque muitas das vezes, durante o sono, a gente sabe que existem inimigos desencarnados nossos, ou influenciadores, mesmo que não queira nosso fracasso, mas de situações de fracasso, de influência mesmo. A gente, então, invigilante, vamos ter menos proteção. Por quê? Na verdade, eu preciso fortificar o espírito. O espírito é único, independente se eu estou em estado de vigília ou não. Mas quando eu estou dormindo, se eu dormir mais confiante em Deus, meu espírito vai estar mais confiante em Deus depois do sono ser concluído. E aí eu vou ter mais equilíbrio para que eles me auxiliem. Para que, como a gente tem muito apego aos mentores, aos nossos guias, eles vão ter muito mais condição de nos auxiliar. Mas se eu estiver desequilibrado, pessimista, rancoroso, seja lá qual for o problema, negativamente falando, eu vou estar sujeito a influências ainda negativas, e isso pode piorar o estado. Ou seja, eu dormi e acordei pior. Aí eu falo assim, não, mas meu remédio para depressão não está adiantando nada. O meu remédio para ansiedade não está melhorando meus sintomas. Sem esquecer que nós temos uma grande questão espiritual para ser resolvida. Porque muitas das vezes a medicação vai fazer efeito sobre o corpo físico, não sobre o espírito. Enquanto o espírito está no corpo, eu vou sentir menos euforia, porque o organismo vai reagir de uma forma diferente. Mas depois que eu sair do corpo, o espírito não vai sentir os efeitos físicos do corpo. Tem toda a questão do perispírito, sim. Mas exige um estudo muito mais complexo em outro momento. Mas, então, uma justificativa, porque todos os dias acordamos pior, parece, do que deitamos. Ah, mas eu rezo, Júlio. Eu rezo toda noite. Mas qual que é a sinceridade da sua oração? Não existe oração sem resposta. Qual que é o sentido de entender o que você está passando? Porque, às vezes, a minha birra, a minha teimosia de ficar triste e cada dia aumentando mais pessimismo, é de simplesmente eu não querer enxergar verdades que eu necessito, mesmo que elas doam. A inaceitação da situação, por exemplo. Olha para você ver, então, quanto é importante então eu dormir? Porque se eu estou em dormir desequilibrado, eu não vou conseguir dar acesso. Entretanto, se eu começo a fazer uma reflexão íntima dentro de mim, e começo, quando vou deitar ali, penso assim, meu Deus,
Eu sei que eu tô azedo, que eu tô rebelde, mas me dá uma oportunidade, me mostra um caminho. Quando é sinceridade na oração, quando eu durmo, aí eu ganho mérito, porque meu espírito está liberto do coitadinho de mim, e isso é muito importante, do como eu sofro. E aí eu vou estar sujeito, então, de um espírito chegar em mim e falar assim: olha, você está sofrendo lá na terra, né? Mas você está fora do corpo. Agora vem cá que eu vou te levar para um lugar consolador. Isso é muito comum em pessoas, quando faz uma oração sincera, ou vão a uma reunião na casa espírita, tomam um passe, por exemplo. Nossa, eu acordei tão bem essa noite, dessa noite de sono, porque ontem eu fui na casa espírita. Por quê? Porque você entrou num processo de equilíbrio maior, pelo menos um alívio de equilíbrio, que na verdade o passe e esses equilíbrios momentâneos que a gente recebe na casa espírita depois de uma palestra, de um passe, eles são justamente para a gente entrar no processo de reflexão. Olha, eu estou te aliviando a sua dor de cabeça aqui para você pensar melhor que sua dor de cabeça é por você causar tanta dor de cabeça nos outros. Ou seja, é um momento para você relaxar de dor e pensar assim: o que eu estou fazendo da vida? Mas não. E a gente fala o quê? Eu estava aliviado, mas de repente cheguei em casa, aí está lá o traste do meu esposo, o traste da minha esposa lá. Quando eu já olhei, eu fiquei com raiva. Ou seja, eu já começo a sintonizar com energias negativas. Então, é muito importante, antes do sono, já dizia, já deu essa dica Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, onde ele fala assim: ao fim de cada dia eu pensava no que tinha feito no dia, ou seja, eu vou fazer um resumão do meu dia. Como que foi a minha terça-feira, dia de hoje, 12 de maio? Mas com sinceridade. Não adianta fazer resumão, como Santo Agostinho nos disse, na retrospectiva do dia, para tentar achar meus acertos e desacertos, se eu ainda continuo achando que todas as pessoas têm inveja de mim, que eu sou um coitado, que eu sofro na mão dos outros, e que eu não tenho culpa no cartório, que é os outros que têm que me pedir perdão. Eu vou dormir com essa sensação, eu vou acordar pior, com certeza. Com a sensação de estar pior. Por isso que é importante, antes de dormir, a gente repensar nossas atitudes. Porque é o momento de abrir o coração. Eu vou entrar para um processo, às vezes, de 8 horas fora do corpo. 8 horas eu chego quase na Europa, num voo. 8 horas você passa o dia todo trabalhando do serviço que você fala que tem cansaço. Ou seja, é muito tempo para estar sujeito a más influências, mas que nós queremos ter nessa experiência extracorpórea. Então, a preparação para o sono ela é extremamente importante. Ela deve ser... o Espiritismo não trabalha com rituais, mas eu falo aqui a palavra ritual no sentido figurado. O sono deve ser tratado como uma ritualidade para a gente anteriormente. É um momento sagrado em que uma oração sincera, uma retrospectiva do dia, o arrependimento, o assumir de culpas, o querer consertar, vai me trazer uma sensação para vencer esses desafios no dia seguinte. Eu dormindo, com a cabeça voltada para a transformação moral, com toda certeza eu vou receber todos os auxílios possíveis enquanto eu estiver dormindo. Porque eu vou entrar no processo de vigilância real, onde o coração meu fala na linguagem do amor, da sinceridade, pessoal, que é muito importante para o progresso do espírito. E aí, então, eu vou poder ter acesso a questões no plano espiritual que às vezes eu pensava que não tinha como ter. E aqui, nesse capítulo, ainda fala assim: olha, você pode ter amigo em outros países. A Ivone Amaral Pereira mostra pra gente, através disso, que ela desdobrava durante os dias, sabe? Ela tinha uma facilidade. E aí, aquele que chama de desdobramento já é um efeito mediúnico. Ou seja, quando o espírito consegue ter lembrança das suas experiências extracorpóreas. Quando ele consegue deitar e, muitas vezes, ver ele saindo do corpo, ver ele entrando em processos, volitando, muitas das vezes, indo para lugares diferentes, conhecendo outras estações, outras tantas moradas na casa do meu pai, como dizia Jesus, tendo experiências diferentes e múltiplas experiências. Ivone Amaral Pereira é um exemplo disso. No livro Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, ela cita sérios
uma série de exemplos em que ela, por exemplo, estava com os seus amigos espirituais. No livro Nas Telas do Infinito, também de Ivone Amaral Pereira, ela conta uma experiência fantástica, que ela estava chateada com a mãe dela, e que ela deita durante o dia e consegue sair do corpo e ter uma experiência com Bezerra de Menezes. A diferença é que Ivone lembrava com exatidão por causa da sua aptidão mediúnica de possibilidade, que possibilitava isso. Nós nem sempre lembramos, mas sempre podemos ter a sensação do que vivemos. Não há como ter uma sensação boa no plano espiritual e acordarmos desanimados, por exemplo. A não ser que você teve um encontro com o ente querido e na hora de despedir você ficou se pegando a ele. A não ser que, de repente, durante o seu sono, você visitou uma colônia espiritual muito agradável. E que quando eles falaram assim, vamos embora, que você precisa acordar para você ir para o trabalho, você falava assim, meu Deus, eu tenho que voltar para a Terra. Eu não quero. Ou seja, a não ser com esse tipo de sensação, mas geralmente as sensações são boas. Né? E porque nem sempre nos lembramos dos sonhos? O que o homem chama de sono é apenas o repouso do corpo físico. E os sonhos, eles são vários fatores que a gente pode definir aí. Nem tudo que a gente sonha é real, aconteceu no plano espiritual. Se fosse assim, a gente teria uma série de sonhos muito estranhos. Eu, por exemplo, já sonhei, por exemplo, que a Alanis Morissette vinha me buscar para morar no Canadá com ela, para a gente fazer uma banda. É claro que isso não aconteceu. Ou seja, isso é porque eu ouvia muito a Alanis Morissette, nossa, a mulher canta, de ir no show dela. E esse reflexo mental talvez me possibilitou esse tipo de delírio durante o sono. As experiências que a gente pode chamar de reais são aquelas que fazem sentido. E muita gente tem tido e teve, durante a sua existência, inúmeros fenômenos desses. De sonhar com o ente querido, e o ente querido abraçar, e você acordar com a sensação ainda do toque, do perfume, de lembrar de números, de lembrar de coisas, de revelações, por exemplo. Aí eu tive uma revelação durante o sono, o que acontecia muito com os santos da Igreja Católica. Joana d'Arc, por exemplo, Santa Joana d'Arc. E com tantos outros espíritos que tinham essas lembranças de suas experiências. Mas nem todo mundo vai conseguir lembrar, porque aí tem um fator físico, fisiológico, a gente tem que entender que a gente está num corpo, e que esse processo de passar as informações que o espírito viveu para o perispírito, para dar essa sensação por corpo físico, é uma questão muito complexa, e que sempre depende de um certo grau de mediunidade. E por essa possibilidade de termos essas sensações, também é porque todos somos mais ou menos médiums. Ou seja, é dos fenômenos mais simples que podemos ter contato com o plano espiritual através dos sonhos, dos sonos. E aí continua aqui, o que pensar dos significados atribuídos aos sonhos, por exemplo? Né, muitas das vezes as pessoas têm essa dúvida. Ah, eu sonhei com... É muito comum aqui ouvir isso. Ah, se você sonhou com um rio sujo, com água suja, pode ter certeza que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu não sonho com um rio sujo, porque o meu reflexo mental está sempre nas águas limpas, né, das cachoeiras que eu visito aqui. Então, geralmente eu sonho que estou na cachoeira. Já me disseram assim, quando a gente sonha com cobra é porque alguém vai te trair. Não faz sentido. Nenhum. E os espíritos respondem o seguinte: os sonhos não têm o significado que certos adivinhos lhe atribuem. É um absurdo acreditar que sonhar com isso significa aquilo. Os espíritos responderam para Kardec. Absurdo pensar isso. Mas não é, porque um dia eu sonhei com isso e aconteceu isso. E meus pais sempre falavam isso. Mas pode ser o seguinte, pode ser uma sensação, ou um ponto de referência que a gente tem. Não quer dizer que uma coisa significa a outra. Eu sonhei que eu estava em determinado lugar e aí eu vi uma flor, aí quando a gente sonha com uma flor dessa cor é porque alguém vai morrer. E aí morreu. Como se explica isso, Júlio Carvalho? Pontos de referências. Às vezes foi me dado essa revelação, mas como eu tenho essa referência, que é a cor da flor que significa morte, talvez o Espírito quis me produzir isso.
já que eu acredito naquela superstição. Mas o sentido não existe. Não existe. Você sonhar com determinada situação e aquilo acontecer porque aquilo significa isso. Não tem condições de a gente aceitar isso. Se fosse assim, todos os nossos sonhos teriam significados importantíssimos. Nossa realidade, às vezes, não tem. Eu estava estudando há pouco tempo sobre os sonos e os sonhos. A maioria das pessoas, por exemplo, já sonharam que estavam nuas em determinados ambientes públicos. Olha que interessante. E, geralmente os sonhos eles são reflexos do dia, mesmo que eles sejam reais. Só que a gente tem que interpretar aquilo que faz sentido para a gente. Por exemplo, nossa, eu briguei o dia inteiro lá na empresa e à noite eu sonhei que eu estava pedindo desculpa para eles. Pode ser que um espírito, mas eu não vou pedir de jeito nenhum. Pode ser que o espírito te mostrou isso, falou, ó, vai lá, fica humilde, pede desculpa. Ou seja, me inspirou, me deu um ponto de referência. Mas as coisas mais interessantes são os sonhos reveladores. Os sonhos que nos mostram os perigos que vivenciamos na Terra. Já viu quando a pessoa fala assim, olha, sonhei uma coisa ruim e eu pensei muito em você durante o dia? Pode ser que aquele sonho ruim foi simplesmente a sensação que a pessoa teve de ruim. Olha como os espíritos trabalham inteligentemente. Imagina que eu precisava dar um recado para o Uriel. Eu não fosse médium e o espírito precisava utilizar de recursos primários para isso. Eu vou começar com o Uriel amanhã, meio-dia, e vou encontrar com ele. Então, o que os mentores do Uriel pensam? Falam, nossa, o Júlio é muito supersticioso, não é? Vamos incutir na cabeça dele, então, que ele sonhou com cobras. Porque ele tem medo de cobra. Eu não tenho medo não, viu? Mas vamos supor. Vamos supor que ele tenha muito medo que quando ele acha que sonha com cobra, é porque algum amigo vai passar por um apuro. Ou seja, olha o artifício que eles usam. E aí, eu vou encontrar com o Uriel amanhã meio-dia. Falei, nossa, Uriel, essa noite eu sonhei. Aí, quando for no outro dia, eu acordo e penso no Uriel. Ou seja, os espíritos falam assim, pensa no Uriel, Júlio. Me sugestiona pensar no Uriel. E aí eu falo assim, nossa, eu sonhei tão ruim, fiquei pensando nisso a manhã inteira. Ou seja, os espíritos conseguiram, então. Eu chego no Uriel e falo assim, Uriel, eu tive um sonho ruim essa noite com cobra. Quando você sonha com cobra, você pode ter certeza que alguma coisa ruim acontece. E o pior, depois eu pensei em você durante a manhã. O significado não tem nada a ver com uma coisa com a outra, mas como eu acredito naquilo, os espíritos usaram aquele artifício para mim poder passar, às vezes, um recado para o Uriel. E aí eu vou chegar no Uriel e falar assim, olha, eu sonhei isso, aí o Uriel, às vezes, vai acreditar em mim ou não. Mas aí o Uriel vai fazer assim, ele está andando a 160 km por hora, ele precisa de um aviso de uma pessoa que tem influência sobre ele. Então eu vou tentar. Quantas vezes nossas mães falam assim, meu filho não sai de casa hoje não. E a gente sai e tem um problema. Ou seja, eu não tive um sonho bom essa noite, não sai de casa hoje não. Pode ter sido uma revelação direta, mas de forma indireta os espíritos também conseguem nos avisar de certas coisas, mesmo usando os nossos artifícios primários, como eu disse, já que não consegue usar recursos diretos. Então aí é que eu venho a passar uma revelação, uma sensação para alguém, para tentar alertar de um perigo. Os espíritos podem vir nos sonhos para diversas formas, mas muitas das vezes o espírito estando fora do corpo, ele não vai fazer realizações não simplesmente pessoais. Ou seja, a não ser que ele queira aventurar por si próprio. Geralmente, esses momentos são os momentos para espíritos mais amadurecidos, momentos de preparo da sua tarefa na Terra, momentos de palestras, de aprendizados, para aprimoramento das suas qualidades, dos seus potenciais, para que na Terra ele seja mais útil ainda. E aí, muitas das vezes, vemos em sonho coisas que parecem pressentimos e não realizam. De onde vem isso, às vezes? Às vezes eu acordo e penso, nossa, eu sonhei que aconteceu isso, mas não aconteceu. Às vezes são de casos, de coisas que a gente vive no plano espiritual. Não tem relação direta conosco, mas ao acordar, a sensação minha é que é comigo, não com o outro. Por exemplo, já observamos, por exemplo, muitas pessoas podem se identificar com essa fala que eu vou dizer agora. Nossa, eu sonhei que aconteceu uma coisa muito ruim comigo, mas aí acontece com alguém próximo. Ou seja, problema na filtração, sabe? Não é que
aconteceu comigo. É porque a sensação que eu tive, às vezes eu tive medo de acontecer comigo e fixei na minha mente que era comigo. Acordei com aquela sensação. No plano espiritual, por exemplo, às vezes a gente tem todas as instruções dadas, e pouca gente sabe disso, às vezes subestima isso, de obsessores que querem nosso fracasso, mas que se passam por amigos no plano espiritual. Porque, na verdade, a gente tem a impressão que obsessores agem conosco com violência, mas eles usam de inteligência. Eles nos conquistam como crianças. Você dá um doce para ela sorrir para você. E muitas das vezes eles tendem a nos agraciar para fazer essa amizade, para essa aproximação, para depois dar sugestões infelizes. É igualzinho os amigos, às vezes, na Terra. Já viu quando a mãe fala assim, ah lá, seus amigos, não anda com esse povo. Fala com quem tu andas, que eu diria quem tu és. Ou seja, primeiro nos conquista, para depois dar sugestões. Nenhuma sugestão infeliz, ela vem do mundo espiritual, equilibrado, do plano superior. Nenhuma. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu sonhei, ou lá no centro, o mentor falou para mim assim, toma cuidado com aquela fulana, que aquela fulana não vale nada. Um dia a pessoa falou isso para mim, eu falei assim, mas que mentor que é esse? Por quê? Mas mentor também não quer dizer que seja um espírito equilibrado. Mentor é aquele que tem influência sobre a sua mentalidade, ou seja, aquele que te guia. E nem sempre isso quer dizer equilíbrio. Ao guia, te guia, mas não sei de onde que ele se guia. Às vezes o Waze não te manda para um caminho errado. Muitas das vezes. Pois então, guia não quer dizer que seja superior. Os espíritos só inspiram, os espíritos superiores só inspiram o bem. O perdão, o amor, ou seja, estão dentro do parâmetro de Jesus. Então, se algum espírito te aconselhar durante o sono, falar assim, não perdoa, esse espírito não vem do Evangelho. Ele não segue os preceitos do Evangelho. Então, eu prefiro ficar com Cristo do que com a opinião desse espírito. Então, essas sugestões que acordamos, tipo assim, acordei, nossa, hoje acordei com a sensação que eu vou ter que chegar no serviço lá e vingar daquele povo tudo. Eu vou seguir minha intuição. Eu acho que Deus está me dando sinal. Não, Deus não está te mandando esse sinal. Não mesmo. E aí, às vezes, a gente acha que aquela situação é com a gente está impregnado naquela situação, mas na verdade é um problema tão simples às vezes. Só que a gente é tão desequilibrado para dormir que eu acordo mais desequilibrado ainda, com mais influências negativas ainda, para o meu dia ser mais um fracasso para mim, mais um dia de tristeza, mais um dia de reclamação, de queixume, de problemas que eu vou causando ao longo do dia, porque justamente o problema está em eu não me vigiar, inclusive durante o sono. Muito importante. Por isso que esse assunto é muito importante. Tanto é que aqui no Livro dos Espíritos, quando vocês lerem essas perguntas, a partir da 400, vocês vão ver lá, num comentário de Allan Kardec, junto com os Espíritos, que o Espírito fala o seguinte, é por isso que os espíritos superiores, muitas das vezes, aceitam suas tarefas rudes na Terra, porque possuem essa esperança de receber esse consolo, de buscar durante a noite, por exemplo, os seus amados e as suas inspirações. É por isso. Porque senão, imagine como seria triste nossa existência, sem inspiração nenhuma. A maioria delas, essas que vêm durante o sono. Então, a maneira certa de dormir, até para dormir a gente tem que ter a maneira certa, é se preparando com a prece sincera, com o pensamento renovador para o dia seguinte, pensando nos nossos desacertos, principalmente nos nossos desacertos. Não vamos ficar envaidecidos e falar assim, nossa, mas hoje eu ajudei 15 mendigos. Meu Deus, eu encaminhei 15 andarilhos hoje. Meu Deus, muitas vezes eu tive 200 erros para 15 acertos, e os 15 acertos que eu fico me ludibriando com a vaidade minha, vai fazer eu esquecer dos 200 erros, que é o mais importante, é eu pensar no que eu errei, e não no que acertei. É muito importante isso. Dormir,
Faz uma prece sincera. Vamos parar de pedir? Ah, então quer dizer que o Júlio falou assim, que a gente pode encontrar com o nosso ente querido no plano espiritual? Pode sim. Mas não peça isso assim. Não queira que isso seja algo que tem que acontecer. Não comece a colocar expectativa nisso também. Deixe as coisas acontecerem espontaneamente. Fica de boa, tranquilo, com espontaneidade. Se tiver de acontecer, pode pedir? Pode. Ah, Jesus, se for possível, me conceda. Mas a gente faz como as preces nossas? Deus, eu quero, hein? Jesus, estou esperando. Como se eles devessem para a gente obrigação. Às vezes, quando eu chego numa reunião, quando tem reunião no Instituto, por exemplo, eu estou aqui bem no salão, que o pessoal faz palestra, o Curiel sempre faz palestra, estou aqui em cima, porque as crianças fazem muito barulho lá embaixo, está na hora do jantar, e aí as pessoas encontram comigo, às vezes, no corredor, ou quando eu estou subindo para cá, para a psicografia, elas passam e falam assim, é hoje, hein? Hoje minha carta tem que vir. Mas não funciona assim, né? Então, a gente tem que ser espontâneo na prece e esperar que as coisas aconteçam também com espontaneidade. É tão bom quando as coisas acontecem, a gente esperar, por mérito nosso, sabe? Você deita sem esperar e acontece aquela surpresa durante a noite. E a gente tem que começar, então, a dar valor a esse momento, porque a gente precisa valorizar esse momento que a gente passa, como eu disse, cerca de um terço da vida física nesse processo. É tão importante quanto o trabalho. Porque, na verdade, a gente nunca para, a gente está sempre em exercício de algo. Então, a gente precisa estar em exercício de algo bom. Então, vamos nos preparar melhor para o sono, preparar melhor para a vida através do sono, para que a gente possa encontrar os nossos amigos, para que a gente possa estar consolado durante esse momento e a gente acordar com energia total para isso. Livrando, então, desse tanto de questão insignificante, como, por exemplo, dar significado a cada coisa que acontece. Né? Porque, muitas das vezes, como eu disse, os sonhos são reflexos do nosso cotidiano, dos nossos desequilíbrios, de situações inimagináveis, às vezes, que a gente vivencia durante o dia, que reflete durante a noite no nosso cérebro. A atividade do espírito durante o repouso do corpo físico pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Isso é uma pergunta que muita gente fala. E Kardec fez para os espíritos lá em 412. Então, quer dizer, então, que as atividades durante o prazo pode fazer que eu sinta cansaço, que eu sinta dor, por exemplo? O espírito responde, pode. Pois o espírito está preso ao corpo como um balão está preso a um poste. Assim como as movimentações do balão refletem no poste, a atividade do espírito reflete sobre o seu corpo e pode fazer com que ele sinta cansaço. Olha que interessante. A gente pensa, não, mas não tem nada a ver. Tem. Está preso a um laço fluídico ligado ao corpo. É por isso que às vezes a gente acorda cansado. É porque você foi num show do seu sertanejo aí que você gosta durante a noite e dançou forró. Brincadeira. Mas pode ser porque você teve muitas atividades durante a noite em que seu espírito estava em constante movimentação. E isso, às vezes, a gente acorda cansado. Assim como todas as outras sensações. Tristeza. Ah, porque eu fui envolver com coisa triste no plano espiritual. Medo, porque eu fui envolver com coisas perigosas durante a noite. Mas tudo isso, gente, expert nesse assunto, eu recomendo estudar. Além desse capítulo, Livro dos Espíritos, vai lá, leia a obra de Ivone Amaral Pereira, para vocês entenderem o que é um tratado sobre sono, sonhos, desdobramentos, visitas espirituais durante esse processo do sono. E aí, a gente tem um item seguinte, que é visitas espirituais entre encarnados. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Logicamente. Né? Isso é algo comum que acontece todos os dias, mesmo que a gente esteja distante das pessoas. E mesmo que essas criaturas estejam em dimensões diferentes. Desencarnados, encarnados? Podem. É preciso, como eu disse, um equilíbrio, às vezes, para isso acontecer. Imagina que a gente quer encontrar com o nosso ente querido um desequilíbrio danado e ele não pode ainda ter acesso aos nossos desequilíbrios. Eu não esqueço uma vez de uma pessoa que reclamava muito porque que o pai não aparecia durante os sonhos dela. Porque ela sonhava tanto com tantas outras coisas, mas com o pai nunca sonhava. E aí um dia
o pai mandou uma carta para ela e fala assim: minha filha, durante muito tempo eu fui isolado de poder estar com vocês, porque ele sabia que ele estava num processo de adaptação no plano espiritual e que se ele viesse ao encontro da filha, ele ia ver que ela estava extremamente chateada com os irmãos por causa do inventário. Aquilo ia desencadear nele uma reação de contrariedade e isso poderia prejudicar ele no seu caminhar no além. Então ele ficou isolado por muito tempo da família, com muita saudade, mas enquanto a situação não se equilibrou, inclusive, eles não começaram a sonhar com o pai. Todos os sonhos que tiveram nesse processo com o pai eram simplesmente reflexos de vontades, de lembranças, mas sonhos reais mesmo eles passaram a ter depois que eles resolveram entre eles essa mágoa. Porque o pai não poderia visitar a filha nessa situação, vendo, né, que a situação ali não estava bem, não, que os filhos estavam brigando. Que pai vai gostar de ver os filhos em briga, ainda mais por causa de herança? E aí, depois de muito tempo, ela vai falar assim: agora eu entendi por que às vezes a gente não sonha com nossos entes queridos. Por quê? Eles não podem ter esse acesso a gente. É o mesmo que eu falar assim: olha, eu quero dormir e sonhar com Bezerra de Menezes. Aí eu deito, sonho nada, coisa nenhuma. Por quê? Gente, olha a nossa energia que a gente cultiva o dia inteiro, brigando no Facebook por causa de política, brigando por causa disso, brigando por causa daquilo, xingando os outros, não respeitando a ideia dos outros, ofendendo, brigando em casa, ouvindo músicas que desequilibram a gente, vendo filmes e apegando-se a situações diversas de desequilíbrios mentais, com a energia horrível, e eu queria encontrar com uma criatura que tem a energia das mais superiores de comunicação com a Terra. Ou seja, é um contraste muito grande. Não que Bezerra vai recusar encontrar conosco, é que a gente não vai ter acesso a ele. Quando a gente está lá nos livros que relatam a vida no plano espiritual, a gente vê muito isso. Ah, a gente estava lá, mas de repente os espíritos não nos viam, porque estavam em frequência diferente. Como é que eu vou entender uma linguagem de amor, de luminosidade como a de Bezerra, se eu permaneço cultivando coisas horríveis na minha vida? Ou seja, resumindo, como é que eu vou querer ter noites boas para recomeçar, para repor também meu espírito de esperança, de fé durante o sono, se a minha insistência é na maldade, na maledicência? Reflitamos. Alguma consideração, Uriel? Meu amigo, eu gostaria aqui de passar, porque nós já estamos entrando aí nos nossos 10 minutos finais, gostaria só de passar por algumas perguntas aqui. Quando completamos 7h40, eu reativei os comentários. Primeiro, agradecer a todos os que aqui estão, e dizendo, por exemplo, acredito que muitas questões colocadas o Júlio já abordou. Acordar com o pesadelo, fazer prece adianta? Olha, eu desconheço algo em que fazer prece não vai adiantar. Fazer prece adianta para tudo. Uma prece bem sentida alcança, derruba as portas do céu. Então, acho que essa pergunta, o Júlio já passou por ela aqui muito bem. Acordar com dor como se eu tivesse apanhado. O Júlio também já falou da questão dos laços, de quando nós estamos dormindo. Essa live, só para nós lembrarmos, ela vai ficar disponível no nosso canal no YouTube 24 horas aqui. Então, essas questões podem ser revistas tanto lá quanto aqui. Outro amigo diz, Leandra Baliza, se eu não me engano, sonho na maioria das vezes com pessoas que nunca vi. O Júlio também abordou essa questão de sonhar com pessoas que nunca viu. Ele também falou sobre isso. E a Flávia Botelho nos fala sobre que o Júlio falasse um pouco sobre os sonhos premonitórios. Eu acredito também que ele já falou um pouco sobre isso, mas se ele quiser falar um pouco mais, fica à disposição dele. E outra pessoa, Júlio, perguntou para nós sobre os sonhos lúcidos. Se você quiser abordar essas duas questões, dos sonhos premonitórios e dos sonhos lúcidos, fique à vontade, meu irmão. Os sonhos lúcidos, na verdade, seriam os desdobramentos, isso? Os encontros reais com os espíritos? A pergunta dela, porque passou muito rápido aqui, a pergunta dela foi o seguinte, que o sonho dela é muito real. Que ela sonha como se tivesse acontecido aquilo mesmo, é uma lucidez muito grande. E a Flávia falando conosco do sonho premonitório, que ela sonha, e geralmente o que ela sonha acontece. Mas se você quiser dar uma complementada nesse assunto que você já abordou, fique à vontade. Sonhos lúcidos, ou seja, muito reais. É preciso, quando existem esses sonhos lúcidos, reais, muito reais, com lembranças dos fatos, e que isso faz realmente sentido, porque tem muita gente que sonha muito por reflexos.
mas quando são lúcidos, de fato, ao pé da letra, eles são, na verdade, uma manifestação mediúnica dos desdobramentos. O espírito vivencia aquilo e consegue lembrar com exatidão, e por isso se tornam tão reais. Ou seja, nossa, eu encontrei com minha avó, e ela estava do mesmo jeito, ou ela tinha um detalhe, ou eu fiquei sabendo alguma coisa, por exemplo. Muita gente sonha com locais que depois vai conhecer e vê que é real, ou seja, são desdobramentos em que precisa, então, uma aptidão mediúnica para ter esses sonhos lúcidos, e quando eles são frequentes, aí que é a prova que precisa de uma aptidão mediúnica muito maior para que isso aconteça, para que isso faça sentido. Então, eles são comuns para médiums de desdobramento. E aí tem todo esse trabalho de desenvolver melhor isso. Inclusive, está lá no livro, através de Chico Xavier, André Luiz relatou, nos domínios da mediunidade existe um capítulo que fala sobre desdobramento. O livro inteiro fala sobre as mediunidades, mas fala muito sobre o desdobramento. Lê também Ivone Amaral Pereira para você entender melhor, como eu já tinha recomendado. Sonhos premonitórios. Muita gente fala assim, nossa, você tem premonição, Júlio, das mediunidades? Eu vim com um pacote inteiro, assim, para pagar as dívidas do passado, né? Vem com um pacote de vidência, psicografia, psicofonia, audiência. A premonição, graças a Deus, eu tenho tido pouco, né? Ivone fala que é uma maravilha ter a premonição. Alguns espíritos falam assim, é uma maravilha, mas eu não acho uma maravilha, não. Sendo sincero, como uma mediunidade, toda mediunidade traz um processo de dor também, de aprendizado, com dificuldades, com lutas, com garra. Mas os sonhos premonitórios, eles são comuns para as pessoas. Mas para quê? Para que você vai saber de um fato que vai acontecer? Imagina só, por exemplo, se no ano passado, lá para agosto, você sonhasse que viria a pandemia. Seria para alertar o mundo? A pandemia do Covid? Muita gente sonhou com muitas coisas interessantes. Não, mas às vezes você teve acesso ao que os espíritos às vezes falaram na palestra. Olha, no ano que vem vocês vão estar passando por uma pandemia, porque estava previsto num calendário de acontecimentos. Ou seja, aí você, tendo aquilo, você teve um sonho premonitório. Ou seja, você sonhou, aí você imagina lá, porque a nossa imaginação não para. Então o espírito vai falar assim, olha, o ano que vem vocês vão ter um processo de pandemia na Terra. E a pessoa pensa, nossa, pandemia, aí você imagina, né? As pessoas doentes e tal. Aí aquilo transforma na lembrança do seu sonho premonitório. Ou seja, nossa, vai adoecer. E aí você acorda com aquela lembrança. Na verdade, não é que tinha que ter um intuito de você saber. Você não tem que avisar a humanidade. Você não tem que ter um sonho ruim e lá no Facebook falar assim, gente, eu sonhei que vai acontecer uma tragédia. Tomem cuidado. Às vezes, sim, é para uma utilidade, mas geralmente é mais pessoal, sabe? É aquilo que eu tinha falado antes também, por exemplo. Às vezes o espírito vai utilizar esses recursos, até dos recursos primários que eu tenho, cheios de rituais, cheios de superstições, para me tentar avisar alguma coisa usando aquilo que eu conheço de linguagem. Embora os espíritos não dão a mínima para superstições, isso não existe, como o significado de sonhos, essas outras questões. Mas para fazer sentido em algumas coisas, muito falar, mas eu sempre que eu sonho isso, acontece aquilo. É porque é um ponto de referência, como eu disse. Mas os sonhos premonitórios acontecem sim, porque às vezes a gente tem essas revelações no plano espiritual, de forma natural. Por exemplo, imagina então que você encontrar com uma pessoa no plano espiritual, que você costuma ter aqui na Terra, e a pessoa fala para você assim, conta com uma amiga, por exemplo, no sonho, e fala assim para você assim, eu tô grávida. Porque às vezes ela não sabe que está grávida na Terra, mas o espírito sabe, porque já está em preparação para receber um filho. E aí esse espírito vai falar para você no sonho, fala assim, eu tô grávida. Aí você acorda e fala assim, nossa, eu sonhei que a fulana falou que estava grávida. Aí você chega e fala, fulano, você está grávida? E eu, não. Faz o exame então. Faz, nossa, como é que você sabia? Não, é porque o espírito te falou isso lá no sonho. Ou você soube essa informação no sonho e trouxe ela por quando você acordou. Mas os sonhos premonitórios em gerais, eles têm, né, em gerais, são essas informações coletadas no plano espiritual, como se fosse não é questão de privilégio, é questão que muitas vezes é lá que é a verdadeira vida. Isso aqui é cópia de lá. Então lá, às vezes, a gente fica sabendo das coisas e lembramos aqui. E muitas vezes é permitido ter sonhos premonitórios para avisar alguém de um perigo, por exemplo. Nossa, eu sonhei que o Uriel acidentou. Aí eu vou falar para o Uriel, eu sonhei que você acidentou. Aí o Uriel vai e fala assim, nossa, existem duas vertentes aí.
Aí o Uriel vai, passa os dias e fala assim, ih, você sonhou com acidentei, mas acidentei, não, que sonho ruim. Tipo assim, então quiser que você queria ser acidentado para acreditar em mim? Não, mas às vezes é porque eu falei para ele, foi diminuir o pé, porque era previsto, ou seja, não era uma adivinhação. Se eu ando, por exemplo, aqui em Pratinha, por exemplo, a gente tem curvas e curvas aqui, para chegar em Pratinha, da 262 a Pratinha. Se eu ando aqui a 140, 160 km por hora, igual um amigo meu sempre andava, uma hora alguma coisa ruim vai acontecer comigo, porque uma hora o asfalto está molhado, uma hora vai ter um animal na pista. E eu sempre falava isso para ele. Ele falou para mim assim, olha, aí um dia ele veio e bateu numa vaca, e capotou o carro e quase desencarnou. Ele falou para mim assim, olha, você falou para mim e aconteceu. Você tinha previsto? Eu falei, não, eu não previ, eu previ pela lógica dos fatos. Mas, às vezes, os espíritos vendo que a pessoa está em perigo, ela tenta avisar a outra com esses sonhos premonitórios, falando assim, olha, pode acontecer isso, vai acontecer isso. E nem sempre quer dizer que vai acontecer. Júlio, olha, eu não tenho... Algumas perguntas aqui vão... O que eu sempre falo, nós não conseguimos responder todas, porque o tempo aqui na live do Instagram é um pouco curtinho. Nós estamos aqui com apenas 3 minutos. Só dizer que para a Sônia Marra e para a Silva Luciana, que o que vocês perguntaram, o Júlio abordou anteriormente. Então é só rever a live aqui pelo Instagram ou pelo canal do YouTube Espiritismo 24 Horas, que vocês vão ter resposta à pergunta de vocês. Renata aqui de Patos perguntou sobre os sonhos recorrentes. Nós não vamos ter tempo de responder, Renata. Se quiser conversar conosco lá no nosso Instagram pessoal, fica à vontade. Júlio, muito obrigado. Eu sei que a sua agenda é muito cheia. Muito obrigado por tirar esse tempo para estar conosco. Espero que você consiga outros momentos como esse. Quando conseguir, o Espiritismo 24 Horas está sempre aberto. Deixe, por favor, uma mensagem para encerrar aqui o nosso encontro aos irmãos que nos acompanharam. Olha, um dos assuntos que eu queria tratar aqui hoje é que vocês recorressem ao Livro dos Espíritos, estudassem a partir da pergunta 400, Libertação da Alma, que é um momento também de consolo. Muita gente busca informações para esse momento terrível que estamos vivendo, mas esse momento terrível, que a gente apelida ele na verdade é um momento glorioso na visão da dor. Ou seja, é um momento difícil, e todo momento difícil traz grandes coisas, grandes ensinamentos para a gente. Eu queria pedir às pessoas que cultivem sempre bom ânimo, sempre a paz, sempre lembrar de Jesus em todos os momentos. A gente precisa reviver os ensinamentos do Cristo, mais do que nunca nesse momento. Então, tratar esse assunto aqui hoje é uma forma de dar esperança. Ou seja, às vezes a Terra está difícil, por todos os cantos, notícias, você não aguenta mais ver tanta coisa absurda, às vezes. Recorre à oração na hora de dormir, vai com equilíbrio, vai com otimismo. Quem sabe, durante esses sonos aí, você tem um desdobramento que te anime, um encontro que te faça melhor, você possa ter novas perspectivas para frente. Muita paz a todos. Muito obrigado, Júlio. Essa semana é a Semana Instituto do Amor aqui no Espiritismo 24 Horas. Amanhã nós temos a Michelle Eustáquio conosco. Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Um abraço em todos aí do Instituto. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.